Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aí na nossa parte de funções, né? Que mais especificamente retas, onde a gente vai descrever as inclinações dessa reta, o que seriam essas inclinações, né? Para na próxima aula a gente fazer aplicações com esse conteúdo, certinho? Então vamos lá. Bom pessoal, então eu coloquei aqui dois tipos de equação linear, tá? Dois tipos de função linear, né? Dois tipos de retas aí. E observa que elas têm inclinações opostas, né? E uma está indo para lá, outra está indo para cá. Mas a gente vai entender, né, o que está acontecendo aí, o que é inclinação também, né? Primeira coisa, pessoal, então a gente sabe que isso daí vai ser uma reta. Então uma reta é algo linear. Então a gente pode chamar de equação linear ou função linear, certo? Olha, pessoal, quando o meu x é zero, então olha aqui, ó, quando o meu valor de x é zero, o que vai resultar na minha função? Então vamos fazer? Então eu quero o f de zero, né, porque o x é zero, então onde tem x eu vou colocar zero. Então a vezes zero mais b. A vezes zero, pessoal, é zero, não é? Mais b aqui vai dar b. Então quando o meu x é zero, o meu y, né, o meu f de zero é quanto? B. Certo? O que significa isso no nosso gráfico? Quando x é zero, são todos esses valores aqui, ó. É a reta do y. Então, quando o x é zero, ele vai estar em algum desses lugares aqui. E eu estou falando que a minha função vai estar em b, né? Então, esse valorzinho daqui, ó, pessoal, sempre vai ser b. Então, esse valorzinho aqui, ó, quando o meu x é zero, essa reta aqui na vertical, que é o y, vai ser b. Então, observa aqui, ó, x é zero, então o y é b. Então, já na minha equação direta, eu bato o olho na minha função aqui, ó, na minha equação da função, eu já consigo definir quem que vai ser esse número, né, que ele vai ser o termo independente. Sempre, tá, pessoal? Então, ok, a gente já concluiu isso. Então, esse valorzinho aqui, ó, ele é chamado de ponto, né? Ponto onde corta, onde a função corta, passa por y, né? Então, isso daqui é onde a minha função passa por y, certo? Beleza, então o que a gente vai ter mais aí agora que a gente vai fazer, pessoal? É definir o que é uma inclinação. Então, pessoal, a inclinação vai ser nada mais do que eu andar uma unidade em x. Então, olha, eu vou sempre padronizar o meu x, então sempre eu estou andando para lá, certo? Ó, meu x positivo sempre é para lá. Depois eu analiso o que está acontecendo com o meu y, certo? Então a gente sempre considera uma unidade aí. Como assim, Felipe? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, um x qualquer, um x1, e aqui um x2, certo? Nesse caso aqui, pessoal, aqui eu vou considerar que tem uma unidade. Como assim uma unidade, Felipe? Significa assim, ó, isso aqui é 1, aqui é 2. Uma unidade. Isso aqui é 2, aqui é 3. Isso aqui é 4, aqui é 5. Isso aqui é 10, aqui é 11. Entendeu? Então, estão dando uma unidade aí. E daí, olha, o que está acontecendo aqui, ó? Então, esse valor é esse ponto, referente a esse x1, né, que vai ser esse y aqui. E referente ao meu x2, vai ser esse pontinho aqui, certo? A inclinação, pessoal, vai ser exatamente isso daqui, ó. Vai ser exatamente esse valor. Esse valor vai ser a inclinação. Certo? A inclinação vai ser isso daqui, ó. Vai ser esse valorzinho aqui, ó. Nossa, como que eu vou achar isso, professor? Ó, esse ponto aqui eu já sei qual que é. Qual que é? É a minha função aplicada nesse ponto x1. Esse ponto aqui, ó, esse número aqui, eu também já sei qual que é. Que é quem? Esse ponto é minha função aplicada nesse x2. Né? Então, esse daqui seria o f de x1 e o f de x2. Certo? Então, a diferença desses dois s, quando eu ando uma unidade tá, no x, então quando eu ando uma unidade no x, eu vou saber a minha inclinação, que é a diferença dos meus y. E não significa que ele vai dar só uma unidade aqui no y. Pode ser que ele anda menos ou pode ser que ele anda mais, certo? Então, olha como que a gente vai descobrir isso. Olha aqui, pessoal. Vou fazer uma pequena demonstraçãozinha. Vou pegar essa função genérica, certo? E vou aplicar o x1 e o x2 aqui dentro.
Daí eu vou fazer a continha aí, né, de f de x1 menos, na verdade, é o maior menos o menor. Então f de x2 menos f de x1, certo? Só que, se eu chamar o x1 de x, vocês concordam que o x2 tem que ser x mais 1, porque vai ser uma unidade a mais? Então o x2 tem que ser igual a x mais 1. Certo? Então a gente padroniza isso daqui, ó. Então o que eu vou fazer? F de x. F de x já é fácil, já está aqui. F de x é quem? Ax mais b. E daí eu vou fazer f de x mais 1. A gente já estava acostumado, né? Fazer essa aplicaçãozinha, né? Então x mais 1 eu vou colocar onde tinha x. Então é a vezes x mais 1 mais b. E agora, o que eu vou fazer? F de x mais 1 menos f de x. Certo, pessoal? Então, olha o que eu fiz. Vamos recapitular aí. Andei uma casinha aqui. Tô vendo quantas casinhas eu vou andar aqui. Andei uma casinha na vertical, na horizontal. Então, quantas casinhas na vertical que eu vou andar? Essa é a minha inclinação. Certo? Então, olha aqui, ó. O que eu vou ter aqui? Quem que é esse valor aqui, ó? É ax mais a, né? Porque eu aplico a distributiva, mais b. Então, olha, esse daqui é ax mais a mais b, certo? Então, isso daqui é igual a isso, menos. Então, vou colocar entre parênteses o resto. F de x é ax mais b só. Ax mais b. Vamos ver o que isso aqui vai acontecer. Esse menos, pessoal, vai trocar o sinal de tudo que está lá dentro. Então, ax vai ficar negativo e o b também vai ficar negativo. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou cortar esse ax que está negativo com esse ax. Esse b que está positivo com esse b que vai virar negativo. E vai sobrar quem? A. Nossa, então quem que é a minha inclinação? É o valor de A. Certo? Então, esse A aqui, ó, é exatamente a minha inclinação. Ou a gente às vezes chama a inclinação de coeficiente angular, tá? Então, sempre quando você tiver inclinação e coeficiente angular, é a mesma coisa. Então, esse coeficiente angular, essa inclinação, é quantas casinhas que eu ando na minha vertical, sendo que eu andei uma casinha na minha horizontal. Certo? Andei uma casinha na horizontal, quantas na vertical que eu vou andar? É basicamente isso. Essa é a minha inclinação. Certo? E observa aqui, pessoal, que esse valor aqui, ó, o F2 é maior que o F1, não é? Então, F2 menos F1 sempre vai ser um quê? Um valor positivo. Né? Então, a gente fala que essa reta aqui, ó, ela tem inclinação positiva. Certo? Então, a gente fala que aqui, ó, tem inclinação positiva. Certo? Porque aí esse A aqui, ó, ele vai ser positivo. Certo? Então, esse A é positivo. Então, a minha inclinação é positiva exatamente porque a diferença desses dois vai ser positiva. E aqui? Aqui não, né? Por quê? Não vou fazer toda essa demonstração, tá? Porque vai resultar em A de novo. Só a única diferença aqui vai ser o seguinte, ó. Pegar... pessoal, pode ser qualquer x1 e x2 que você pegar, desde que ele tem diferença de uma unidade aí. Então, eu vou pegar esse x1 aqui e esse x2 aqui, ó. Então, aqui tem uma unidade. Uma unidade. Então, observa onde está meu x1. Está aqui. Observa onde está meu x2. Está aqui. Né? Então, o f de x1 vai estar aqui. E o f de x2 vai estar aqui. Daí, quando eu faço x2 menos x1, vai estar no número negativo. Porque o f de x1 está acima do f de x2. Então, é lógico que essa operaçãozinha aqui, ó, vai ser um valor negativo. Então, esse A, quando a gente bater o olho e a gente vê a equação com esse A negativo, a gente fala que essa inclinação vai ser o quê? Negativa. Certo? Então, inclinação positiva e inclinação negativa. Só a gente olhar o valor que acompanha o x, né, que é o valor de A. Então, o valor acompanhado do x é a inclinação. Se ele for positivo, inclinação positiva. Se ele for negativo, inclinação negativa. Vamos dar alguns exemplos aí para a gente identificar essas inclinações, onde minha reta passa aí no meu eixo y? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos pegar um primeiro exemplo aqui, né? A gente tem essa equação algébrica, né?
essa expressão algébrica que representa essa reta aqui, essa função. Certo? Então olha o que a gente vai fazer. Eu vou pegar dois pontos aqui quaisquer, tá? Desde que eles sejam consecutivos, né? Ou seja, tem uma unidade entre eles. Então, por exemplo, eu vou pegar o 2 e o 3. Tá? Ó, tem uma unidade aqui, vocês concordam? De 2 a 3, uma unidade. Beleza, o que eu vou fazer então? Vou pegar o y relacionado com esse 2, que x é igual a 2, né? E o y relacionado com esse x igual a 3. E vou fazer a diferença deles. Tem que dar o quê? Menos 3. Certo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Vou pegar esse menos 2. Então a gente vai achar esse ponto aqui, ó. Depois eu vou pegar o 3. E a gente vai achar esse ponto aqui. Certo? Então olha aqui. Quando o x é 2, então o y vai ser quanto? Ó, y é igual a menos 3x mais 1. Então o x é 2, então no lugar de x eu vou colocar 2. Então vezes 2. Menos 3 vezes 2 é menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então esse valor aqui teria que ser menos 5. Beleza. Agora com 3 aqui, ó. Y igual menos 3 vezes x, que o x é 3, mais 1. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 mais 1, menos 8. Agora eu vou pegar o y referente ao meu x final, que é 3, menos o inicial, que é 2, certo? Quanto que dá o do 3? Menos 8, menos o do 2, que é menos 5. Então vai ficar menos 8 mais 5, né? Porque menos com menos é mais. E aqui vai dar menos 3. Então quer dizer que isso daqui eu calculei para fazer o quê? A inclinação da minha reta. E olha, foi exatamente igual a o meu valor de A, menos 3. Certo? Isso, pessoal, para qualquer ponto que eu quisesse pegar. Se eu quisesse pegar, por exemplo, o menos 5 e o menos 4, quando eu aplicasse o y aqui referente ao menos 5, depois com menos 4, e fizesse a diferença dos valores, também daria 3. Certo? Então sempre isso vai acontecer. Então aqui ó, eu não dei a equação. O que eu fiz aqui? Eu dei a minha reta, falei os dois pontos ali que ele pertence, então a gente já sabe muita coisa, na verdade a gente já sabe tudo, né, dessa reta. E daí eu quero que a gente encontre a inclinação dela, o ponto que ela passa em y e a equação dela. Beleza. Olha o que a gente vai fazer. O ponto que passa em y é fácil, né? Já está aqui, ó. Então é menos 2. Certo? Então a minha equação vai ser do que tipo? Y igual a um valor, né, que vai ser a minha inclinação, vezes x, menos 2. Né? Porque o b aqui, ó, a gente sabe que é onde passa a minha reta. Certo? Então a equação a gente já está escrevendo ela. Então falta esse valorzinho aqui, que fica aqui. Certo? Então olha aqui, pessoal. A gente já tem informações necessárias para isso. Por quê? Quantas unidades a gente tem do menos 1 até o 0? Uma unidade. Ah, então é só a gente pegar a minha função aplicada no 0 e a minha função aplicada no menos 1 e fazer um menos o outro. Certo? Então é só a gente fazer, no caso a minha função também vai ser f, né, de x, posso escrever um valor vezes x, menos 2. Então o que eu vou fazer? F de 0 menos f de menos 1. Certo? Daí esse valor aqui vai ser a minha inclinação da reta, porque a diferença aqui do 0 e do 1 é só uma unidade. Beleza, quem que é f de 0? Então olha aqui, onde que a minha função tem x igual a 0? Minha função é no menos 2, então aqui é menos 2. Menos. Agora, quando o meu x é menos 1, a minha reta está exatamente aonde? No y. No 0 no y. Então aqui é 0. Então a gente tem menos 2 menos 0, menos 2. Então minha inclinação dessa reta ó, também é menos 2. Certo? Daí o que a gente tem? Que a minha equação é menos 2 vezes x, menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2. Certo? E daí acabou o exercício. Então a gente descobriu a inclinação dela, por quê? A gente pegou dois valores de x, né, que viu que dista uma unidade, e daí pegou o f aplicado no ponto final menos o ponto inicial, tá? Porque o menos 1 vem primeiro que o 0, tá, gente? Então a gente pega o ponto final menos o inicial. E daí resultou em menos 2, certo? Vamos ver mais alguns exemplos aí. Bom, pessoal, tem um outro exercício aqui ó, que está falando o seguinte. Determine a inclinação da reta que passa por esses dois pontos.
Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que encontrar aquele valor de A, né? Que é esse valor aqui, ó. Qualquer reta, né, tem essa equação aqui, ó, y igual a x mais b. Ou, né, a gente pode pensar em f de x igual a x mais b. Certo? E esse valor de A aqui, ó, é o valor de quem? Da minha inclinação da reta, certo? Então a gente pode fazer aquele sisteminha, descobrir a equação e pronto, descobriu quem que é essa inclinação, certo? Mas a gente pode também fazer por outro modo. Observe aqui que a diferença do x não é 1, né? Então a gente não tem como descobrir qual que é a inclinação da reta por essa diferença. Será que não? A gente tem. Olha aqui. Pessoal, então a gente tinha visto, né, que a definição de inclinação de reta é quando eu disto dois elementos em x, eu pego a diferença das imagens de cada um deles. Daí eu pego a inclinação. Só que agora a gente vai pegar que não necessariamente esses elementos em x vai distar 1. E a gente vai conseguir ainda determinar essa inclinação. Olha como. Então vamos supor que essa variação aqui, ó, ela chama alguma letra. Sei lá, pode ser qualquer coisa. Eu vou chamar de T. Sei lá, um número aí, né? Então, x duas linhas aqui, x', vou chamar de T. Certo? E olha o que eu vou ter aqui, ó. Então, eu vou pegar as imagens de cada um desses elementos. Então, aqui eu vou pegar o f de x' e aqui eu vou pegar o f de duas linhas. De x, duas linhas. Certo? E eu vou ter esses valores aqui. Então, a diferença desses dois não necessariamente vai ser o quê? A inclinação. Mas, o que eu posso pensar? Se eu dividir esse intervalo aqui em t partes, cada parte vai ter 1. Vocês concordam? Por exemplo, se eu tenho aqui que essa distância daqui até aqui for de 5, essa distância for 5, na hora que eu dividir isso aqui em 5 partes iguais, finge que tem 5 partes iguais aí, cada uma dessas aqui tem que valer quanto para tudo somar 5? 1, certo? Então eu vou dividir esse intervalo aqui, ó, em t partes. E daí cada comprimentozinho vai ter uma unidade. Então se tem uma unidade e eu pego as imagens dessas unidades, eu vou ter o quê? A minha inclinação. Então o que só eu fazer? Só eu pegar essa imagem menos essa e dividir pela essa variação de x. Então o que eu vou ter ali, ó? F de x duas linhas menos f de x' dividido por quem? Pela variação de x' menos x'. Certo? O que isso daqui significa, pessoal? Eu posso chamar, como isso daqui é as imagens a gente representa por y, a gente pode pegar a variação de y, variação, pessoal, a gente sempre representa pela letrinha delta, tá? Em todas as áreas aí, a gente sempre representa pela letrinha delta. E de x, e a variação de x, tá? Onde esse x e esse y, né, no caso aqui, ó, eles remetem ao domínio imagem de cada elemento, certo? Beleza, então o que eu posso fazer aqui? Eu vou determinar essa inclinação desses dois jeitos, assim, e vou determinar também a equação, só para vocês verem que é exatamente igual. Então primeiro vamos aplicar dessa forma, depois a gente acha a equação. Ó, então aqui eu tenho os y que vale quanto? 0 menos... a gente tem que ver qual ponto desse daqui o x é primeiro. Então o x é primeiro no menos 2 ou no 3? No menos 2. Então o x1 aí para mim, ó, é menos 2 e 0. E depois o x3 que está depois do menos 2, então é o x2, que é 3 e 1. Certo? Concordo aqui que esse é primeiro, né? Beleza, então o que eu vou fazer? A variação de y. Então, ponto final menos inicial. 1 menos 0, 1. Dividido. 3 menos menos 2. 3 menos menos 2. Menos com menos mais. 3 mais 2, 5. Então, a gente tem que achar que a inclinação aí é o que é dividido, ó. Então, a gente achou que a inclinação é quanto? 1/5. Certo? Agora, eu vou descobrir essa equação da reta através desses dois pontos, como a gente já está acostumado, para vocês verem que vai dar exatamente 1/5 o valor de A. Certo? Então, olha aqui. Então, eu vou pegar a minha primeira equação no ponto menos 2 e 0. Então, olha o que vai acontecer aqui, ó.
Então, eu vou pegar essa equaçãozinha. Então, y vale quanto aqui? 0 igual a vezes menos 2 mais b, certo? E daí agora eu vou pegar o ponto 3 e 1. Isso daqui vai ser igual. O y é 1, a vezes x, o x é 3, mais b. Então eu já vou ter essa equação aqui, certo? Olha aqui, pessoal, minha primeira equação vai dar isso daqui, ó. 0 é igual a menos 2a mais b. Vou passar o menos 2a para o outro lado, vou ficar mais 2a. Então a gente tem que 2a igual a b, certo? Então no lugar de b aqui, ó, vou colocar 2a. Então vai ficar 1 igual a 3a, né? Esse 3a, mais quanto que vale o b? 2a. Então eu tenho 1 é igual a 5a, passo 5 dividindo, então a é igual a 1/5. Nossa, olha, exatamente igual, certo? Então eu posso, pessoal, sempre pegar a variação de y, dividir pela variação de x nos mesmos pontos, tá? E vou encontrar a inclinação dessa reta, sempre pensando ponto final menos ponto inicial. Porque aí, se for negativo, a gente sabe que a inclinação vai ser negativa. Se for positivo, a gente sabe que a inclinação vai ser positiva. Pessoal, então o exemplo 4 vai falar o seguinte: determine a inclinação da reta que passa por menos 1, 2 e 2 e 2. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Vocês vão fazer e entregar lá no Moodle. Então é um exercício para o Moodle. Certo? Aí vocês façam, entrega lá. E na próxima aula, pessoal, a gente vai trabalhar com aplicações, como que a gente vai utilizar isso na prática, né? Como a gente vai utilizar essas inclinações aí na prática, com taxa de variação, né? Curso também, vai ter muito dessa parte. E daí a gente vai ver que cada exemplo, né? Essa taxa de inclinação aqui, ó, essa inclinação, ela vai ter um significado diferente, assim como esse B aqui, que vai ser o meu termo independente, também vai ter um significado para cada aplicação, certo? Então a gente tem que sempre estar identificando aí esses elementos, certo? Então fico aguardando vocês aí na próxima aula.